Muito bom dia a todos. Já está aparecendo? Muito bom dia a todos. Acho que já estou acompanhando aqui pelo... Ok. Declaro aberto oficialmente os trabalhos. Hoje nós teremos a oportunidade de ouvir o professor Eudes Quintino de Oliveira Júnior, que ministrará a Open Class Bioética e Biodireito, uma contextualização necessária. Esse Open Class é fruto do esforço do curso de Direito, que, mais uma vez, apoiado no protagonismo do Univem, vem aproximar a comunidade acadêmica e toda a comunidade de um debate muito interessante, de um debate acerca de um tema que está muito em voga nesta oportunidade. Agradeço a presença dos alunos da Unimate, dos alunos da UEMP, dos alunos da FAMEMA e a todos os discentes, a todos os alunos do curso de Direito do Univem. Cumprimento o magnífico reitor Luiz Carlos de Macedo Soares, que abdicou de uma parcela do seu tempo para nos acompanhar nesta oportunidade. A magnífica pró-reitora doutora Marlene de Fátima Campos Souza, ao nosso ilustríssimo coordenador do curso de Direito, doutor Teófilo Marcelo de Areia Leão. Doutor, tudo bem? Doutor Eudes? Pois não. Já conectados. Se o senhor me permite, eu transmitirei a palavra ao nosso magnífico reitor, doutor Luiz Carlos, para que faça a abertura dos trabalhos. Tudo bem? Ótimo. Pois não. Senhoras e senhores, bom dia a todos e a todas. Gostaria inicialmente de saudar o eminente professor e amigo Eudes Quintino, promotor de justiça aposentado do Estado de São Paulo e coordenador do Escritório de Advocacia Quintino, na cidade de Rio Preto. Aqui ao meu lado, a professora doutora Marlene, nossa superintendente, e também a reitora administrativa. Bom dia, professora Marlene. Ao professor Teófilo Marcelo, que é coordenador, a doutora Raide Moreira Experiência Paião, representante da FAMEN, parceiro há longos anos aqui, a FAMEN, da nossa instituição, e digo uma honra para nós, porque sabemos, né, é conhecimento de a Faculdade de Medicina de Marília é uma das conceituadas, uma das melhores faculdades do Brasil. Então, é sempre uma honra tê-los como nossos parceiros. Muito obrigado também por essa participação nesse evento. Os demais professores presentes e todos aqueles que se encontram em suas respectivas residências assistindo ao levantamento. Também os colaboradores da casa que nos auxiliam. Declaro aberta a Open Class, que se propõe a nada menos atingir a missão de toda a academia acadêmica, difundir e atualizar o conhecimento. Nós, do Univem, buscamos o tempo todo, atualmente, ainda em tempos pandêmicos, proporcionar ao corpo discente uma jornada de aprendizagem intensa, aprofundada e extremamente contemporânea. À vista disso, no dia de hoje, a primeira aula do professor Dr. Quintino, que tem como objetivo subsidiar o corpo discente e convidados sobre a bioética e o biodireito, uma contextualização necessária e imprescindível. Gostaria de fazer um brevíssimo exponer antes de iniciarmos o evento com o professor doutor Eudes. Aqui no Univem, a disciplina professor Eudes
do biodireito está enraizada na nossa matriz curricular há mais de 10 anos, tendo atualmente como titular da matéria o professor Danilo. E essa introdução dessa matéria há 10 anos foi a fim de que os alunos possuam uma visão interdisciplinar sobre os temas a serem dissecados por Vossa Excelência nos próximos minutos. Limites éticos e jurídicos da intervenção em seres humanos, sexualidade e gênero. Então, o paciente frente à bioética e ao biodireito. Quero dizer, eminente colega professor Eudes, que deposito uma enorme expectativa nessa sequência de aula. E, mais uma vez, muito obrigado por você atender o nosso pedido, já que você é o expert nesse assunto. Queridos alunos, dou-lhes boas-vindas. E tenho absoluta certeza que a presente aula contribuirá ao aperfeiçoamento pessoal e profissional de cada participante. Tenham todos uma excelente aula e peço, venha ao meu colega Eudes, que eu tenho agora com a professora Marlene e outros funcionários, uma reunião estratégica, porque a semana que vem eu viajo, fico uma semana fora e eu tenho que passar aí algumas informações, tá? Muito obrigado mais uma vez, professor, por você dispor de algumas horas do seu tempo em favor da Fundação NV. Muito obrigado por tudo. Muito obrigado. Feita a abertura oficial pelo nosso magnífico reitor, Dr. Luiz Carlos de Macedo Soares, aproveito esses minutos iniciais para fazer uma breve exposição do currículo do Dr. Eudes. O Dr. Eudes é promotor de justiça aposentado, se graduou na Faculdade de Direito de Bauru, na IT de Bauru, pós-graduado em Direito Penal e Processual Penal pela PUC São Paulo, pós-graduado em Direito Civil e Processo Civil também pela PUC São Paulo, fez mestrado em Direito Público pela Universidade de Franca, doutorado e pós-doutorado pela FAMERP de Rio Preto, é professor de Biodireito e de Bioética da Escola Superior do Ministério Público, ex-membro do CONEP, coordenador da Comissão de Biossegurança da OAB de São José do Rio Preto, professor do mestrado do curso de Psicologia em Saúde da FAMERP, coordenador do escritório de advocacia Eudes Quintino, na cidade de Rio Preto, e também um colunista de um dos principais veículos jurídicos do país, o site Migalhas, do qual eu sou leitor assíduo, professor. Professor, agradeço a presença do senhor, agradeço a colaboração e o senhor faça uso da palavra pelo tempo que julgar necessário. Ao final, nós teremos aí algumas perguntas dos alunos e eu irei aqui acompanhar pelo YouTube para que a gente consiga, em alguma medida, transmiti-las e responder na medida do possível. Ok? Fique à vontade, seja muito bem-vindo. Professor Teófilo, gostaria de fazer alguma consideração? Professor, eu acho que está mutado, professor. Perdão. Professor Eudes, é um prazer tê-lo aqui. Estarei apresentando o professor Eudes hoje à noite e conduzindo os trabalhos hoje à noite juntamente com o professor Eudes nessa mesma palestra. E também na semana que vem, na sexta-feira. Lembrando aos alunos que fizeram inscrição, que no YouTube será colocado um link onde eles preencherão e constará nesse link, vocês preenchem e consta a frequência para efeito de certificado. Professor Eudes, a sala virtual é do doutor, o Univem é do doutor, sinta-se um mariliense neste momento. Um grande abraço, professor Eudes. Obrigado. Pois não, com tanta honra, com tantas circunstâncias, com tanta pompa, agradeço imensamente e, em primeiro lugar, eu estendo meu agradecimento
ao magnífico reitor, meu dileto e cordial amigo Luiz Carlos Macedo Soares, pessoa que nós convivemos juntos no Ministério Público por muitos anos. E sou conhecedor do seu trabalho, da sua dedicação, do seu comprometimento com a educação, e não somente com a educação. Também se estende à comunidade onde sempre serviu. É uma pessoa que vocês, alunos, vocês, professores, aliás, a própria comunidade de Marília, deveria se orgulhar muito, como eu tenho certeza que vocês trazem esse orgulho ostensivamente em seus corações, porque é uma pessoa comprometida com a própria comunidade. E isso é muito difícil de acontecer. Uma pessoa com esse perfil, com esta sintonia de civilidade, é muito difícil. Eu digo isso porque eu já fui reitor também de uma instituição e eu sei que é uma tarefa árdua, difícil e principalmente quando você é proveniente de uma outra carreira. No caso, nós dois temos essa área em comum. Nós viemos do Ministério Público e entramos na docência. Então, você tem que aprender os dois lados. E, graças à dedicação do professor Luiz Carlos, vocês têm hoje um grande administrador. Então, enalteço mais uma vez o trabalho que ele vem desenvolvendo, estendo também os meus cumprimentos à pró-reitora administrativa, a doutora Marlene Souza, e cumprimento todos os professores de todos os cursos que estão participando desta jornada, e isso eu faço na pessoa do Dr. Teófilo, que é o coordenador do curso de Direito, dizendo a eles a minha satisfação em partilhar e também compartilhar com vocês esse momento, que é um momento de bate-papo, um momento que nós vamos transferir alguns conhecimentos que eu julgo necessários para vocês que estão iniciando nesta área. E em razão da minha idade, né, eu estava conversando com os colegas anteriormente, eu já tenho 2 aposentadorias, uma no Ministério Público e outra na docência. Então, e em razão disso, eu tenho autoridade para falar, e para falar com os alunos a respeito de um tema que é um tema, assim, não digo complexo e nem difícil, que é um tema gostoso, palatável, que é justamente a bioética e o biodireito. E cumprimento também o professor dessa cadeira na instituição, que é o professor Danilo, né? Tenho certeza que os alunos estão confiados aí em boas mãos, em boas mentes, e terão os seus dividendos culturais necessários. Dito isto, vamos passar então para o nosso bate-papo, para a nossa conversa, né? E eu fico muito satisfeito em saber que vocês têm a cadeira de bioética na instituição. Eu faço muitas palestras em universidades, eu confesso a vocês que pouquíssimas são aquelas que incluíram esta cadeira de bioética. E vocês estão realmente de parabéns, vocês estão avançados, vocês estão bem à frente das demais instituições que até agora não acordaram, não perceberam a importância da bioética. Mas vamos lá. Eu sempre falo para meus alunos o seguinte: toda vez que você vai estudar algum instituto no direito, ou para o pessoal da medicina, quando você for estudar uma doença, procure sempre a etimologia da palavra. Na etimologia da palavra você vai ter a essência, você vai ter o histórico, você vai ter a fundamentação daquele instituto. Bioética. Então vamos lá. Bios, vocês sabem muito bem que é de origem grega. E eu me lembro até um dia que eu estava dando uma palestra numa universidade e eu estava falando a esse respeito com os alunos. E eu comecei a falar biotecnologia, biologia, né, mostrando a palavra bios. Aí um dos alunos falou o seguinte: bio,
Clinton. Ao outro falou Bill Gates. Eu falei, para um pouquinho. Não. Aí nós estamos avançando o sinal. O Bill Clinton, Bill Gates é com 2 L's. Eu estou falando do Bill com um O somente, que é do grego, que vem a ser a vida. Então, o que nós vamos estudar é a respeito da vida. E ética é uma outra palavra complicadíssima para você definir. Geralmente, quando você vai ter uma palestra ou uma aula a respeito de ética, os alunos ficam arrepiados e não gostam. É o tipo de uma disciplina que não tem ibope. Por quê? Você liga muito com filosofia e você fala, eu estou fazendo direito, eu estou fazendo medicina, não tem nada a ver com a filosofia. Lê do engano seu. Lê do engano. O direito é filho da filosofia. É o filho da filosofia. Se você for filósofo, você sabe direito. Se você for direito e não souber filosofia, você não sabe nada. Então, a filosofia é crucial, é importante, porque é a origem. Eu estou falando da etimologia. Bios mais ética. Da onde que vem essa ética? Qual o significado dessa ética? Essa ética ela vem lá de Aristóteles. Aristóteles, o grande filósofo, até hoje insuperável. Viveu ali na Grécia mais ou menos 320 a 350 anos antes de Cristo. E ele falava o seguinte, que a ética nada mais é do que a perfeição do ser humano. Olha, a perfeição do ser humano. Então você vai falar, mas a ética, no meu modo de pensar, não é perfeição do ser humano, mas para os gregos era. E ele tem um livro que eu gostaria até de indicar para os alunos, chamado Ética a Nicômaco. Ética a Nicômaco. Nicômaco era o filho dele. E ele quis ensinar para o filho o que era ética. Aristóteles tinha 60 anos, o filho dele devia ter 30 anos de idade. E ele chegou à conclusão no seguinte sentido, que como é que ele vai ensinar para o filho ser ético, se a ética é a própria vida, é a ciência contida dentro da vida humana. Então ele dizia que o homem é uma espiral, sempre ascendente, ele não se bifurca e ele procura sempre o máximo, a altura. Ele procura atingir a perfeição. Quando ele atinge a perfeição, ele é ético. Mas aí nós temos Thomas Moros, que é um outro filósofo já moderno, que escreveu um livro chamado A Utopia. É um outro livro que eu recomendo. E vocês vão falar, mas isso não tem nada a ver com direito, não tem nada a ver com medicina. É lógico que tem. A Utopia, ele falava o seguinte, a felicidade ou a perfeição, como dizia Aristóteles, ela é impossível, ela é utópica. E os gregos estenderam também esse significado de perfeição para a felicidade. Fizeram um link com a felicidade. Perfeição, felicidade, significava a plenitude humana. E era o homo perfectus, era o homem éticos. Aí sim que seria a definição de ética, no ponto de vista dele. Então, a ética para ele era o homem seguir corretamente a sua vida para que ele pudesse ter um aperfeiçoamento interior e levar para o exterior tudo aquilo de bom que ele tem para a convivência humana. Então, veja, bio mais ética, olha só onde nós vamos chegar. Numa definição mais rasteira, bioética, nós podemos dizer, bioética é a ciência que estuda a vida em várias fases. Mas não é só isso. É muito além. Tanto é que na própria época de Aristóteles, Platão, que é um outro filósofo, um outro grande filósofo, ele definiu ética também. Mas ele definiu ética de uma outra maneira, no mesmo período. A ética para ele era a ética pública.
O pessoal do direito tem uma lei que se chama Lei da Improbidade Administrativa. E ali tem o crime de improbidade. Se vocês forem ler esta República do Platão, vocês vão ver o seguinte: o cerne, a essência, a definição, o fulcro desta lei reside no livro de Platão. Ímprobo, ele dizia, ímprobo é aquele gestor público que não segue os ditames legais, ultrapassa todas as barreiras éticas para conseguir intento próprio, em total desprestígio com a comunidade que ele serve. Então, a improbidade administrativa que nós temos hoje nada mais é do que uma conceituação ética de Platão. E aí nós temos, né, muitos outros. Hipócrates, por exemplo, que era um outro grande filósofo também, é o pai da medicina. Ele tinha também a sua conceituação ética, e ele era muito mais próximo de Aristóteles do que de Platão. E a ética, nós podemos dizer que a ética é uma ciência, não, ciência não é, ela é um estudo da moralidade compreendendo o quê? Compreendendo as normas, compreendendo os costumes que regem a conduta de qualquer pessoa humana, para demonstrar que esta pessoa tem compatibilidade de convivência harmoniosa com o grupo em que ela vive. E aí já fica mais fácil a gente chegar a uma definição de bioética. A bioética é uma disciplina, uma ciência muito nova. Ela nasceu com os Beatles, 1960, nasceu com os Rolling Stones. Dos Beatles, nós temos aí o Paul McCartney só. Né? Os Rolling Stones, nós temos muitos ainda que estão cantando. Nasceu com a minissaia ainda existe, né? A minissaia ainda está entre nós. E, então, é uma ciência muito nova. E o seu fundador, o seu criador, ele era um engenheiro químico. Ele chamava Van Potter. E ele fazia pesquisas em oncologia. Veja, né, que interessante. Ele não era um médico, mas ele fazia pesquisa química com a oncologia. Ele criou a bioética justamente para fazer a preservação do ambiente. A bioética, originariamente, ela servia ao meio ambiente. No pensamento dele, esse meio ambiente tinha que ser prestigiado, porque o homem fazia parte dele também. Porém, com o passar do tempo, a bioética tomou um outro direcionamento. Não, nós vamos trabalhar com a humanidade. Nós vamos dar uma outra formatação. O meio ambiente vai ser também de interesse da bioética, mas nós vamos ampliar. Nós vamos alcançar a humanidade. E a humanidade em que sentido? No sentido de saber se tudo aquilo que nós criamos neste mundo, tudo aquilo que é desenvolvido pela biotecnologia, pela biotecnociência, se tudo isto é bom, se faz bem, se é necessário, se é recomendável, se é adequado, se é proporcional para o ser humano. Então veja como já nós estamos ampliando e chegando a uma definição. A bioética é uma ciência que estuda ou que se preocupa em estudar todas as transformações ocorridas no campo técnico, no campo da saúde, medicamentos, por exemplo, para saber se tudo isso é bom, se tudo isso é conveniente e se tudo isso é adequado para o próprio homem. Então, ela tem uma característica mundial. Tanto é que vocês vão ver o seguinte: a Organização Mundial de Saúde, ela existe exatamente em razão da cobrança bioética.
Vocês estão acompanhando, nós estamos em plena pandemia. E essa pandemia foi decretada pela essa organização. A Organização Mundial da Saúde, ela se baseou na bioética. No seguinte sentido, gente, nós não estamos diante de um surto, nós não estamos diante de uma epidemia. Olha só, epidemia, né? Pandemia. Essas palavras vocês vão encontrar aonde? Platão. Ele que criou. Surto significa uma doença localizada num local muito restrito. Epi, em grego, significa em torno de. Demos, em grego, democracia. Epidemia, em volta do povo. Pan, em grego, significa tudo. Os gregos tinham um deus chamado Pan. Significa tudo. Pandemos significa aquilo que atingiu a todos. E pela Organização Mundial de Saúde, o vírus ou a doença que atinge mais de 5 continentes é chamado de pandêmico. E nós podemos acrescentar também uma outra rotulação, sindemia. O que vem a ser a sindemia? A sindemia também é uma palavra grega. Sim, em grego, significa o conjunto. Daí que vem a síntese. O conjunto de circunstâncias que, agregadas a uma pandemia, torna o país ou o Estado refém de um determinado vírus. Então, quando nós falamos em pandemia, nós estamos dizendo que é aquele vírus que está atingindo a humanidade. Agora, a sindemia significa que, além da pandemia, há outros fatores, tais como precariedade hospitalar, tais como falta de políticas públicas, falta de saneamento necessário, enfim, falta de muitos recursos que, juntos com a pandemia, trazem uma consequência muito mais grave do que aquela aguardada originariamente. E aí, nessa linha de pensamento, a bioética, ela foi entrando devagar aqui no Brasil, muito devagar. Ela, vamos colocar assim, ela teve de 1988. E vocês sabem exatamente em que lugar? No artigo 1º. Não sei se os nossos legisladores na época estavam com essa intenção, mas no artigo 1º, quando a nossa Constituição inseriu a dignidade da pessoa humana, abriu não só as portas, como todas as janelas da nossa Constituição para que a bioética pudesse entrar de forma triunfante. Então, quando se fala em dignidade da pessoa humana, é um termo ou uma expressão que é bem curta, mas tem um significado amplo, muito abrangente. A dignidade compreende não só a individual, mas a dignidade coletiva. A dignidade, ela aporta não só antes do nascimento, na vida intraútero, mas sim também após o nascimento. E vai acompanhar a pessoa até a morte. E aí, a nossa Constituição, ela coloca, por exemplo, o pessoal que é da medicina, vai lá no artigo 196 da Constituição Federal, o que está escrito lá? Que a saúde é direito de todos. E o Estado é o responsável, é o provedor, é aquele que tem que correr atrás para oferecer a cada cidadão o direito necessário para a sustentação da sua saúde. E aqui eu queria intercalar também o pensamento de um grande filósofo, de um pensador extraordinário que contribuiu muito com a bioética, apesar de ser até antes da bioética, que é o Michel Foucault.
Michel Foucault, pensador francês, um filósofo francês, e ele criou aquilo que nós chamamos de biopoder, ou biopolítica. O que significa isso? Olha só, bios, grego, vida. Política ou poder vem de polis, de cidade. Poder da cidade. Poder da cidade. Ele falava o seguinte, que o gestor público ele tem que se desdobrar, ele tem que realizar todas as funções necessárias para patrocinar o bem-estar. Os americanos chamam de welfare state. O bem-estar da pessoa humana. Esse bem-estar não é somente a sua saúde, é o bem-estar integral. É a pessoa humana poder se realizar durante a sua vida. A bioética, ela é uma disciplina ou uma ciência que aposta na vida, acredita na vida e vê todas as possibilidades para conferir ao cidadão todos os direitos pertencentes à sua categoria de dignidade humana. E nesta linha de pensamento também, vocês vão perceber que a Constituição Federal de 88, ela trouxe uma divisória importantíssima. Ela introduziu vários pensamentos bioéticos e cabe a nós, que somos estudiosos da bioética, descobrir onde eles se encontram alojados. Então, só para vocês terem assim, uma ideia, vocês vão perceber que as legislações elaboradas após a Constituição de 1988, essas legislações trazem uma formatação diferenciada. Por exemplo, pega a Lei Maria da Penha, 2005. Na Lei Maria da Penha, o que tem de bioética na Lei Maria da Penha? O aluno do direito pode perguntar, o aluno da medicina pode perguntar, o que tem a ver com a medicina? A vulnerabilidade. Ó, resposta seca. Vulnerabilidade. O que vem a ser essa vulnerabilidade? A vulnerabilidade, ela passa a integrar as nossas leis. Não só a integrar as nossas leis, ela passa a conviver conosco. E nessa convivência, vocês vão perceber que na Lei Maria da Penha, ela oferece total apoio para a mulher, não somente no campo penal, mas no campo civil. E vocês vão ver também na Lei Maria da Penha, ou se vocês quiserem, vão na Lei de Drogas, que é do mesmo ano, 2005, após a Constituição. Vocês vão ver ali a preocupação do legislador em acudir, em oferecer melhores condições para aquele que não é traficante, mas é usuário e dependente, se recuperar. A própria lei fala em recuperação. Em razão do quê? Em razão do estado de vulnerabilidade. O que é o vulnerável? O vulnerável, ele é diferente da pessoa humana? Não. O vulnerável é igual, com uma diferença. A lei, ela tem que acudir o igual ou ela tem que acudir o diferente? Porque se você falar para mim que ela vai acudir o igual, eu vou falar, mas o igual não precisa de lei. O desigual, ele precisa da lei. Para quê? Ele precisa da lei para torná-lo igual, porque as pessoas consideram desigual. Mas no princípio da isonomia, que todos são iguais perante a lei, há necessidade cogente de se ter um instrumento, que é a lei, para tornar todas essas pessoas aparentemente desiguais, iguais. Um cadeirante, por exemplo, se ele quer entrar numa instituição e não tem uma rampa, mas tem, sim, tem os degraus, mas ele não pode ter acesso pelos degraus.
E a lei não é feita para todos, e todos não são iguais perante a lei, então você tem que fazer o quê? Você tem que construir este pavimento para que ele possa ter um acesso normal. Em razão do quê? Da sua vulnerabilidade. No instante que você o equiparou, ele é igual, e em muitos casos até melhor do que aquele que se considera normal. O Código Penal, a reforma penal ocorrida. Antes, os crimes sexuais eram chamados de crimes contra os costumes. E hoje, crimes contra a dignidade sexual. Olha a mão da bioética aí. Olha a mão da bioética, crimes contra a dignidade. E se vocês quiserem um pouquinho além, lá no artigo 214 ou 217 do Código Penal, vocês vão encontrar o estupro de vulnerável. Olha só, estupro de vulnerável. Ai, olha a bioética aí. Olha aí a bioética chamando, escuta, tem aquele que é vulnerável. Quem que é o vulnerável? Aquele que tem menos de 14 anos. Mas não é só ele, não. Não é só ele, não. Tem outras pessoas também que são consideradas vulneráveis. E nós devemos observá-las. Quais são? São aquelas pessoas que não têm condições de se manifestar, não conseguem demonstrar a sua volição. São pessoas também que temporariamente estão nesta situação. E são outras pessoas, por qualquer outra causa, veja bem, isso está lá na lei, qualquer outra causa, veja que abertura que se deu aqui. Então, aquela mulher, por exemplo, que estiver embriagada, e isso aconteceu num Big Brother Brasil, no BBB, aconteceu não nesse agora, e eu não estou dizendo que eu assisto, mas num dos passados aí, que eu assisti, a moça diz que foi estuprada, ela disse que foi estuprada por um rapaz que participava lá do programa. E é lógico que é ação penal pública incondicionada, então a autoridade policial teve que tomar as suas medidas necessárias e realizou as diligências para averiguar se ocorreu ou não. E qual que era a vulnerabilidade se ela era maior de idade? A embriaguez. Ela se dizia embriagada e que ele se aproveitou dela diante dessa vulnerabilidade. O que foi feito? Foi feito o inquérito policial e nesse inquérito constatou que realmente ela não se encontrava numa situação de vulnerável. E aí vejam que eu estou trazendo essas situações para vocês, né? Os próprios Supremo Tribunal Federal, né, recentemente decidindo a respeito do crime de homofobia. Olha só, homofobia. Nós nem temos esse crime no nosso Código Penal. O que o Supremo fez? O Supremo fez uma analogia ou uma equiparação com o crime de racismo. Olha só, nós não temos uma lei específica, nós temos sim uma equiparação com a lei de racismo. E por que isso? Porque esta categoria é vulnerável. E sendo vulnerável, precisa de uma tutela especial e adequada. Fruto do quê? Fruto do pensamento bioético. Porque a bioética diz que todas as pessoas são iguais, como diz a nossa Constituição. E você não pode ter nenhuma distorção a respeito da igualdade. E vocês vão ver também que o próprio Supremo Tribunal Federal vem decidindo reiteradamente algumas ações que são de cunho bioético. De cunho bioético. Casamento entre pessoas do mesmo sexo. Né? Entre homossexuais. Pode ser masculino, pode ser feminino. Durante muito tempo foi questionado, porque a nossa Constituição é binária, é homem e mulher, não se fala num terceiro sexo ou gênero. Então, a nossa Constituição, e vocês vão ver lá que a Constituição define o casamento como a união do homem e da mulher. E o Supremo Tribunal Federal
ele já deu uma outra conotação. Ele estendeu também esta união, pode ser a união estável, e pode ser também até mesmo o próprio casamento, entre pessoas do mesmo sexo. A adoção de crianças por casais homossexuais. Até então nós tínhamos a adoção por casais heterossexuais. E eu confesso a vocês que durante a minha vida de promotor, eu tive a oportunidade algumas vezes de trabalhar na vara da infância e juventude, e eu mesmo, e aqui é uma confissão, eu era contra a adoção de criança por casal homo. Eu achava que deveria ser um homem e uma mulher, o macho e a fêmea, para poder levar para a criança aquela educação estrutural, que é a educação de berço, que é a educação que você recebe em casa. E eu me aposentei como promotor pensando dessa forma. Eu confesso que depois eu abri e ampliei a minha mente e eu cheguei à conclusão. Por que eu cheguei a essa conclusão? Porque eu estava seguindo vários casos de adoção entre casais homo. E estava vendo que estava dando muito certo. E aí eu mudei totalmente a minha opinião. Hoje eu sou favorável, sim. Eu sou favorável. Por quê? Eles dão carinho, eles dão o afeto que a criança necessita. E eu posso até dizer a vocês o seguinte, que são melhores pais do que muitos pais héteros que adotaram. O comprometimento, a responsabilidade. E a própria criança, ela já é criada num ambiente em que ela vai saber que ela tem ou dois pais ou que ela tem duas mães. Mas tudo isto é um trabalho que tem que ser feito, inclusive aqui entra até a vara da infância e juventude, tem que ter ali um psicólogo, tem que ter um educador para poder subsidiar essa criança, para que ela saiba que na casa dela, se ela tem dois pais, ela tem que respeitar esses dois pais. Ela não precisa de substituir um pai pela mãe. Então, são realidades novas que estão entrando em nossas vidas. E, às vezes, nós nem percebemos. Nós não percebemos. Se vocês forem ver do que nós falamos até agora, vocês vão ver o seguinte, realmente isso daí tem, mas eu não tinha percebido. E o que a bioética faz? Ela chega para o direito e conversa nesses temas. Direito, tem muita coisa da área da bioética que eu sei e você não sabe. Eu sei aquilo que é bom, aquilo que é necessário, aquilo que é fundamental. Se vai entrar um medicamento aí, direito, eu sei se ele é bom ou não, porque esse medicamento ele teve que ter passado por uma agência regulatória. No Brasil, nós temos o sistema CEP-CONEP e depois temos a Anvisa. Então, esse medicamento tem que ser aprovado por essas agências regulatórias. Aí eu te falo, olha, esse medicamento está correto. Mas se esse medicamento começar a fazer mal, direito, eu sei que ele está fazendo mal, eu tenho prova, mas eu não tenho instrumentalização. Porque eu não tenho normatização. Eu, bioética, não tenho normatização, eu tenho princípios. Eu preciso que você me ajude. Eu vou te passar todos esses dados e você vai entrar com uma ação. Eu te traduzo a ação. E você vai bater as portas da jurisdição solicitando determinada medida. E aí, direito, quando você fizer isso, nós vamos incorporar as nossas águas. Nós estávamos separados, bioética de um lado e o direito do outro, agora nós seremos um corpo só. E quando você estiver agindo aí na sua área, que é a área jurídica, você vai ter uma outra nomenclatura. Você será chamada de biodireito. Então, olha só, gente, o biodireito é uma bioética disfarçada. Ele se introduziu no campo jurídico com uma outra roupagem. Qual roupagem? Aquela que nós usamos no campo jurídico, mas com o pensamento da bioética.
E a bioética, ela, diferentemente do direito, ela gosta de exercer a sua tutela, a sua proteção, em fases estanques da vida humana, em fases separadas da vida humana. O direito ele traz uma norma protetiva genérica, a não ser quando for específica. O ECA, Estatuto da Criança e do Adolescente, ele não vai cuidar de quem tem mais de 18 anos. Ele vai cuidar de quem tem de nascido até os 18. E ele deixa bem claro, uma coisa é criança, outra coisa é adolescente. Criança, eu vou cuidar até os 12 anos. 12 para frente já é adolescente. Isso tudo o direito está assumindo em razão do pensamento bioético. A bioética, ela faz um fatiamento etário. Eu vou cuidar desse daqui, que tem hoje, vamos dizer, 8 anos de idade, e vou colocá-lo em determinada faixa etária para que ele receba a necessária proteção pela sua idade. Então, se tem 8 anos, você não vai no Código, né, Penal, você vai no ECA. No ECA, ele está ali incluído como criança. E ele vai receber a tutela de criança. Aí, a bioética passou isso para o direito. E vocês vão ver que depois de 88, o direito começou a trabalhar exatamente com a vulnerabilidade e com esse fatiamento etário. Mas tudo isso é observação que eu faço. E eu gostaria de passar para vocês, para que vocês possam também ter esse espírito mais aguçado para encontrar alguma situação bioética na nossa legislação. Então, o que nós temos? Em primeiro lugar, fatiamento etário. O que nós temos? Proteção uterina. O embrião foi formado pela forma convencional, relação sexual homem e mulher. Nesta modalidade, quando ocorre a fecundação, o Estado aparece e fala para o marido e para a mulher, para o companheiro e para a companheira. Fala o seguinte: olha, a partir de agora, a relação não é mais linear entre vocês dois. A partir de agora, a relação é triangular. E você, aluno de medicina, você, aluno do direito, vai me perguntar: o que o Estado tem a ver? O que ele tem a ver com isso? O filho é dele? Não, o filho não é do Estado. Mas o Estado ele já entra nesta relação e fala o seguinte: este nascituro, que nós chamamos no direito, em razão do artigo 2º do Código Civil, ou nós chamamos de embrião ou feto na área da medicina, que está dentro de você, ele vai ser protegido por mim. E você não pode, de nenhuma forma, retirar dentro do seu útero, a não ser nas modalidades que eu já autorizei. Quando se tratar de aborto proveniente de estupro, aborto para salvar a vida da gestante, e um terceiro caso, que não está ainda incluído no Código Penal, que é o aborto de feto anencefálico. Nós não temos isso no artigo 128 do Código Penal. Vocês não vão achar. Isto é uma decisão do Supremo Tribunal Federal. E, por incrível que pareça, essa decisão, quando proferida, o presidente do Supremo oficiou para o Senado Federal, dizendo o seguinte: Senado, o Supremo Tribunal Federal decidiu que, quando se tratar de feto anencéfalo, não há o crime de aborto. Fica aqui, portanto, uma excludente. E o que o Senado tem que fazer? O Senado tem que fazer lei. O deputado tem que fazer lei. E nós temos hoje essa lei? Nós não temos. E se tiver algum caso de aborto anencefálico, a regra, sabe qual é? É você entrar na justiça e pedir autorização. O juiz vai falar: escuta, mas o Supremo decidiu. Eu sei, juiz, ele decidiu. Mas no hospital, no Código Penal do hospital, não consta isso.
E o hospital falou que quer uma ordem. O juiz falou, não, tudo bem, eu vou dar ordem, mas vou dar ordem de acordo com o Supremo. Tudo bem, mas o Supremo não faz lei. A lei é o legislativo. Então, nós não temos a lei. O anteprojeto do Código Penal, se vocês forem lá, vocês vão encontrar a existência desta excludente. Vocês vão ver que é permitido o aborto para salvar a vida da gestante, que é permitido quando for caso de estupro, e é permitido também quando se tratar de feto anencefálico. E como é que fica a situação daquele embrião criado extraútero, fertilizado extraútero? É o embrião criado in vitro. Olha só, medicina e direito, os dois estão andando juntos. Do lado de cá, esquerdo, está o direito, do lado de lá está a medicina. Fertilização in vitro, o que é? É a manipulação do material orgânico masculino e feminino, sêmen, junto com os óvulos, para formar o embrião. Você forma esse embrião e você pode criopreservá-lo ou congelá-lo em balão de nitrogênio para que ele possa ser usado posteriormente. A pergunta que eu faço, esse embrião criado extraútero é igual ao embrião que está lá intraútero? Nós temos na nossa Câmara dos Deputados um projeto que de 2007 está em tramitação. Se chama Estatuto do Embrião ou Estatuto do Nascituro. Esse projeto não anda. Esse projeto está empacado. Por que não anda? Porque não está batendo aquilo que nós estamos praticando hoje com relação à parte de reprodução humana assistida. Esse embrião que está fora do útero, ele tem a proteção legal? A esse respeito, o Supremo Tribunal Federal teve que julgar uma ação direta de inconstitucionalidade. Ação direta de inconstitucionalidade. Com relação ao artigo 5º da Lei 12.000... me fugiu agora o número dela. Com o artigo 5º dessa lei, que é 12.000... ele é 2005, mas daqui a pouco ele retorna e eu passo para vocês. Esse artigo 5º fala o seguinte... 12.105. Aí, ó, pronto. Já veio, o meu computador foi lá, acessou e já passei. 2.105. Artigo 5º. Poderão ser utilizados células troncos embrionárias para fins de pesquisa e terapia, desde que sejam observadas as seguintes condições. Aqui a lei está dizendo daqueles embriões criados pelo casal para utilização posterior. Acontece que esse casal já usou um determinado número e conseguiu aquilo que queria, que era a filiação, a procriação. E aqueles embriões chamados de excedentes? E aqueles embriões que ficaram ali guardados? O que nós vamos fazer com eles? Então, esse artigo 5º fala que, nesse caso, nesses embriões que estejam ali criopreservados, eles poderão ser utilizados para fins de pesquisa e terapia. Desde que, primeiro, não sejam utilizados na procriação. Segundo, que estejam congelados há 3 anos ou mais. E terceiro, que haja a concordância ou a anuência dos genitores. Vocês procurem na lei, vocês vão encontrar essa expressão, genitores. Genitores por quê? Eles já são pais? Não. O material genético procriativo é dele homem e dela mulher. Aquele embrião faz parte do patrimônio genético deles.
Tanto é que hoje, se você tiver embrião criopreservado, este embrião deverá ser mencionado também no seu divórcio para saber com quem ele vai ficar. Ah, mas você fala, mas ele não nasceu, ele não, realmente ele não nasceu. Mas ele tem spes, em latim, S-P-E-S, spes vitae, esperança de vida. Mas ele vai nascer lá em balão de nitrogênio? De jeito nenhum. Aí o Supremo foi chamado. Supremo, está tudo errado. Esse artigo 5º, o que eles estão querendo fazer? Eles querem usar embrião humano, para fazer pesquisa. E isso não pode. Depõe contra a dignidade embrionária. E esse foi um dos maiores julgamentos que o nosso Supremo enfrentou, porque não é só o problema jurídico, é também o problema médico, é também o problema religioso. E o Supremo fez diversas audiências públicas, e nessas audiências teve também aqueles que são chamados amicus curiae. Aqueles que estão no 3º, 4º ano de direito vão saber o significado. Amicus curiae são partes não legitimadas originariamente, quando foi intentada a ação, mas que, pelo seu conhecimento técnico e específico a respeito do tema que está sendo discutido, eles podem trazer subsídios interessantes para um julgamento mais correto e mais adequado do Supremo Tribunal Federal. E assim foi feito. Eu me lembro que até uma das vezes eu estava em Brasília, eu trabalhei durante 3 anos na Comissão Nacional de Ética em Pesquisa com Humanos, a CONEP, que é um órgão da Comissão Nacional de Saúde e do Ministério da Saúde. Eu digo trabalhei porque você trabalha como voluntário. Eu trabalhei como voluntário e confesso a vocês que aprendi muito, porque é justamente ali é um celeiro onde se reúnem os grandes bioeticistas, né, e os grandes pesquisadores brasileiros. E eu fui para participar da primeira audiência lá no Supremo. O Supremo é pequenininho. Então, a hora que eu cheguei, não pude nem chegar perto, porque já estava lotado dentro e fora. Colocaram, inclusive, até telões para que as pessoas pudessem assistir. Vejam o interesse disso. E eu olhei e observei que tinha imprensa não só nacional, como de toda a comunidade latino-americana, também a do México, também do Canadá, Estados Unidos. E eu falei, gente, mas isso aqui está uma loucura. E eu olhei do outro lado, cheio de cadeirantes e mais cadeirantes, todos aguardando uma decisão favorável do Supremo para que fosse liberada a pesquisa envolvendo os embriões. O Supremo decidiu por 6 votos contra 5, que o artigo 5º da Lei 11.105, ele é constitucional. Quer dizer, você pode sim usar o embrião humano. Aí você vai me perguntar, mas como vai usar o embrião humano? Como? Não é uma situação esdrúxula, até anormal? Não é até um crime? Aires Brito foi o ministro relator e ele deu um voto sensacional. Ele fala o seguinte, que aqueles embriões congelados são diferentes dos embriões intraútero. Aqueles congelados, eles não têm condições nenhuma de se tornar humano. E eles não têm a esfera protetiva daqueles intraútero. O que nós temos ali? Um conjunto de células reprodutivas e nada mais. Agora, no instante em que aqueles embriões forem transferidos para o útero, a partir daí, é aquilo que eu falei para vocês, o Estado entra na parada e fala para os dois, marido e mulher, agora nós somos em 3, porque esse embrião que está aí,
eu vou protegê-lo. Mas eu não posso protegê-lo lá fora. Ele não tem o status dignitatis de embrião, porque o nosso Código Civil, no artigo 2º, fala do nascituro, dizendo que todos os direitos serão assegurados para ele, desde a concepção, mas desde que ele nasça com vida. Ele é um cidadão intraútero? Ele não é cidadão. Ele vai adquirir a cidadania no instante em que ele nascer. A partir daí, ele vai ter o seu registro de nascimento, vai ter o seu número de RG, vai ter o seu CPF. A partir daí, ele é um cidadão. Mas intraútero, ele não é ainda considerado um cidadão, mas ele tem, sim, a sua proteção legal. Teve até um caso em São Paulo, eu achei interessante, em que um embrião entrou com uma ação em favor da mãe. Olha que loucura! O embrião entrou com uma ação, lógico, totalmente parte ilegítima. Mas veja, com o andar da ação, foi tudo corrigido. O embrião entrou com a ação dizendo o seguinte, que ele estava lá dentro, ele não podia se manifestar, mas a mãe dele não tinha tratamento nenhum e ela tinha que fazer um pré-natal para que ele, embrião, pudesse nascer saudável. Olha, é esta a lógica, é este o pensamento da bioética. A proteção é para o embrião, não é para a mãe. Então, tudo isso que você faz é o pensamento bioético, é o vulnerável. A mãe, ela está sendo vulnerável por lado de fora. É em razão de políticas públicas inexistentes, pode até ser. Mas lá dentro é outra realidade. Então, ele tem que se cuidar. E quem que tem que falar por ele? É a mãe dele, ou o pai dele. Alguém tem que falar. E nessa ação específica que eu falei para vocês, era ele que estava falando. E ele não tinha nome. E ele se intitulou Embrião ou Nascituro. Para vocês terem uma ideia de como que é a situação. Pois bem, então hoje, quando é que se inicia a vida humana, pessoal da medicina? Vocês vão me responder, pela nidação. E o pessoal do direito vai falar, não é não. O Supremo já decidiu, no instante em que há fecundação intraútero. E essa fecundação pode ocorrer com os embriões lá de fora, que foram transferidos para cá. A partir daí, existe aquilo que nós chamamos de spes vitae, esperança de vida. Esperança de vida. O Brasil é um dos poucos países que definiu o início da vida humana. Os americanos tiveram uma vez uma ação para definir, eles não definiram e até hoje não definem, porque eles falam o seguinte, depende da conceituação científica, da conceituação médica, da conceituação religiosa. Para o religioso, por exemplo, aquele embrião que está congelado lá in vitro, ele já é início de vida humana. Esse estatuto que eu falei para vocês, do nascituro, não vai para frente, por quê? Eles estão com uma colidência muito grande com relação a isso. Como é que ficam esses embriões que estão criopreservados? Esses embriões, eles têm vida própria ou não? Eles vão ter a tutela legislativa ou não? Se você for considerar início da vida humana lá, você vai dizer que o início da vida humana está dentro daquele núcleo e não dentro do seu casulo natural, que é o próprio útero. Mas são questões bioéticas que nós estamos já resolvendo. O Supremo já está decidindo. E aí a criança nasce. Quando ela nasce, nós temos o quê? Nós temos aí uma dupla proteção. Uma dupla proteção. Nós temos aquela lei a Lei 13.257, é aquela lei chamada Lei da Primeira Infância. Logo após o ECA, veja, logo após o ECA já veio essa lei de 1990. Lei da Proteção da Primeira Infância. Bom, esta lei, ela traça políticas públicas para a criança que nasceu, visando conferir a ela o grupo vacinal necessário, a assistência médica e todo outro tipo de assistência, para que ela possa, até esse período de 6 meses, levar a sua vida dentro de uma situação
de regularidade. Mas, ao mesmo tempo, ela é abrangida também pelo Estatuto da Criança e Adolescente, porque ela passa a ser criança. Então, ela tem ali uma dupla proteção. Depois, essa criança vai crescer, ela se torna adolescente. E mesmo como adolescente, ela está no âmbito ainda desta lei do Estatuto da Criança e Adolescente. Ela está sendo protegida por esta lei. Mas teve uma outra lei, um outro estatuto, e vejam, depois da Constituição, as nossas leis que tratam de assuntos corporativistas são chamados de estatuto. Olha só, estatuto. Estatuto é uma lei. E é mais que uma lei. Estatuto é um compromisso oficial estatal. É um comprometimento do Estado com a comunidade com relação àquele bloco de pessoas que fazem parte deste grupo. E aí nós temos um outro estatuto que entrou para quebrar o ECA, que se chama Estatuto da Juventude. Eu não sei se vocês já ouviram falar desse estatuto. Eu acredito que não, porque ele não é muito divulgado. Mas esse estatuto é de 2013. Ele vem pela Lei 12.852, 2013. Então, veja, quanto mais próximos de nós temos leis mais bioéticas. O que fala esse Estatuto da Juventude? O Estatuto da Juventude vem traçar políticas públicas para jovens na faixa etária de 15 a 29 anos. Olha só, de 15 a 29 anos. Então, ele pega uma parte lá da juventude, né, do Estatuto do ECA, que vai até os 18, e começa aí a partir de 15, ele entra também no Estatuto da Juventude, e até 29 anos. E eu me lembro que um dia eu estava falando sobre isso, e um aluno me perguntou, professor, por favor, uma explicaçãozinha rápida. Pela lei e pela jurisprudência, o pai é obrigado a sustentar o filho em ensino universitário até os 24, 25 anos, pelo que eu vejo falar, né? É isso, né? Eu falei, mais ou menos assim. Então, agora, por esse estatuto, nós podemos dizer que o pai é obrigado a sustentar o filho até os 29 anos, né? Eu falei, não tem nada a ver. Aí é política pública, é uma outra formatação. Não tem nada a ver com aquilo que você pretende. Você quer ter um espaço mais dilatado para o seu pai continuar a ter a responsabilidade de sustentá-lo. Mas não. O pai tem, sim, essa obrigação, mas é durante um período somente. Depois desse estatuto, nós temos o outro, que é o Estatuto do Idoso. Veja, Estatuto do Idoso. O que esse Estatuto do Idoso fala? 10.741, a lei. 10.741. Esse Estatuto do Idoso vai regular todos os direitos, todas as medidas protetivas para o idoso. A partir de 60 anos de idade. Então, a pessoa completou 60 anos de idade, ela entra no Estatuto do Idoso. Então, vocês veem que tem placas, né, de estacionamento de veículo, que é privativa do idoso. O idoso tem preferência de atendimento em hospitais, em clínicas, em agências bancárias, repartições públicas, tudo isso graças a esse estatuto. Mas tem um outro estatuto que veio logo após não, veio recentemente, em 2017, um outro estatuto, o número dele é 13.466. Um estatuto do superidoso. Olha só, superidoso. O que fala esse estatuto? Que o idoso acima de 80 anos de idade tem mais privilégio, mais direitos do que o idoso com mais de 60 anos de idade. Estava ocorrendo o quê? Colidência entre direitos de idosos. Porque a lei falava em 60 para cima, mas ela não estabeleceu nenhum outro teto que pudesse solucionar a questão. E aí, se você for hoje no aeroporto, você vai perceber o seguinte,
que o agente de viagem vai anunciar, vai fazer a chamada dos passageiros. E, em primeiro lugar, ele fala o seguinte: os idosos com mais de 80 anos. Em segundo lugar, idosos com mais de 60 anos. Eu tive a oportunidade de ver um dia, logo que entrou esse Estatuto do Idoso em vigência, no aeroporto, em que um cidadão, quando falou, em primeiro lugar, falou do idoso de 80, mas ele não ouviu. Ele ouviu de 60. Então, ele saiu correndo e já foi lá para ficar em primeiro lugar na fila. E ele estava em primeiro lugar. Aí, logo depois, chegou um outro e ficou atrás dele e bateu nas costas dele, falando o seguinte: eu tenho preferência. O outro falou: eu sei que você tem mais de 60, mas acontece que eu cheguei primeiro. Quem chega primeiro tem preferência. Não é essa, a regra não é essa. Não. Aí começaram a discutir. A funcionária foi chamada e foi até o local. E a pergunta que foi feita pelo idoso de mais de 80: moça, por favor, você não chamou em primeiro lugar o idoso de mais de 80? Chamei. Pela lei é essa a regra. Então, fala para ele que ele tem 60 anos de idade, ele tem que sair para ocupar o meu lugar. Então, primeiro sou eu. Aí a moça falou: você tem 60? Ele falou: eu tenho 62. O outro falou: eu tenho 81. Então, eu tenho mais preferência que ele. Exatamente. Em razão do quê? Longevidade. Longevidade. Nós estamos vivendo mais. E aí que entra a bioética também. Você vai viver mais e com mais qualidade. É o que ela quer patrocinar. É exatamente isso. E você vai viver bem, né? Você vai desfrutar melhor a sua velhice dentro de uma situação mais confortável e também reconhecida. E eu só não falei para vocês da fase do Estatuto do Camelo. Do Estatuto do Camelo. Eu acho que vocês também não conhecem. Nós falamos aí do nascimento, depois do Estatuto da Criança e Adolescente, até os 18, do Estatuto da Juventude, 15 a 29, e o do Camelo, ele começa com os 30. Camelo por quê? Porque você vai trabalhar, e não sabe até quando você vai trabalhar. Provavelmente até o final da sua vida. A última reforma previdenciária já aumentou, e em muito, o tempo para você aposentar. E provavelmente, em razão da longevidade, nós teremos aí, né, uma outra mudança, também administrativa, visando ampliar esse tempo de trabalho. E aí você vai trabalhar mais, né, porque você tem mais saúde e porque você tem longevidade. Logo, nós teremos o Estatuto do super idoso, aqueles acima de 90 anos. E nisso vocês vão concluir o seguinte, aqui eu estou terminando porque já está dando meu tempo. Vocês, pessoal do direito, pessoal da medicina, vão concluir o seguinte: quanto mais velha for a pessoa, maior proteção ela consegue. O idoso, na realidade, ele é um vademecum. Ele traz dentro dele toda a enciclopédia legislativa. Ele passou por todas as fases. E é isso que a bioética faz. Vai marcando fase por fase e vai dando a tutela necessária para cada uma delas. Então, é exatamente esse o pensamento bioético. Isso tudo que nós conversamos aqui foi uma introdução à bioética. Não avancei nada em nenhum ponto, foi só uma visão para que vocês sintam o quão amplo é esse campo novo que está surgindo. É um campo que realmente ele é apaixonante. Eu fui promotor durante 30 anos e minha vida toda dediquei à promotoria criminal. Eu só fazia crime. Quer dizer, entendam bem, eu não fazia crime, eu não praticava crime. Eu só tratava de quem praticava crime, como promotor criminal. E depois, no final da minha carreira, foi quando eu enveredei para essa área da bioética, e se vocês me perguntarem por quê, eu também não sei responder. Mas eu sei que eu entrei, adorei, né? Eu estava dirigindo meus estudos, inclusive meu mestrado, depois meu doutorado, para a área penal, aí eu dei uma guinada e fui fazer o meu doutorado e o pós-doutorado nesta área da bioética. Então é onde me sinto muito bem, me sinto confortável e confesso para vocês que eu me acho hoje com 28 anos de idade, porque eu estou entrando agora numa carreira nova. Eu sou tão novato quanto vocês, tá bom?
Um abraço a todos, estou à disposição, professor Danilo. Professor Eudes, muito obrigado. De fato, aqui acompanhando os comentários, um desenvolvimento de uma ideia muito esclarecedora por parte do senhor. Só agradecer, inclusive, na condição de ocupante aí da cadeira de Biodireito dessa instituição. Doutor, é bastante curiosa, inclusive, essa relação tão íntima que a religião exerce no direito, né? E volta e meia, quando debates dessa natureza vêm à tona, nós temos sempre de um lado a religião. O que, em alguma medida, deveria ao menos soar estranho por conta de nós reivindicarmos a posição de um país laico, não é verdade? Mas, às vezes, essa laicidade ela é dispensada e a gente vê aí na arena, no debate, a presença muito evidente dos segmentos religiosos, né? Professor, o ideal agora é que eu abra para as perguntas que eventualmente tenham sido feitas aqui pelo YouTube. Se eventualmente não houver algum, eu gostaria de fazer uma, tá? Lógico, eu estou à disposição. Pessoal que nos acompanha pelo YouTube, perdão, gostariam de fazer algum questionamento ao professor Eudes? Agradecimento de todos os professores ali da casa. O professor Roberto da Freiri Estevão, que também nos acompanha, professor, que é membro também aposentado do Ministério Público. Professor Teófilo, professor Lucas Colombera, todos eles professores aqui da instituição. Ótimo. Professor, enquanto não aparecem perguntas, eu gostaria de fazer uma. O senhor comentou a obra do Michel Foucault. Lá naquela obra dele, naquele texto chamado Povo, Território, Segurança, Povo e Território, salvo o melhor juízo, ele faz uma observação muito interessante sobre as influências que as pandemias ou que as epidemias causaram na forma de governança, nas estratégias biopolíticas. E ali ele observa a lepra, para dizer que a técnica de tratamento dos leprosos era a técnica de exclusão, os leprosos eram retirados das comunidades e lançados ali nas florestas. Desde a época da Bíblia, né? Desde a época da Bíblia. Num segundo momento, a peste, e aí uma outra técnica do Estado policial, e a da quarentena, isolamento das famílias no interior das residências. Num terceiro momento, a varíola e as técnicas que acabam dialogando com outras ciências, com a medicina, com a biologia, com a estatística, a possibilidade de inoculação do vírus, o surgimento de estudos ligados aí a vacinas e etc. O Foucault morreu no final da década de 80, salvo o melhor juízo. Então, ele talvez não tenha nenhuma prospecção a fazer, ao menos nesse momento, sobre o que a pandemia provocada pelo coronavírus virá nos ensinar futuramente. Mas aí eu trago uma recordação feita por um filósofo da atualidade, o Byung-Chul Han, um filósofo coreano, e ele tem uma análise muito curiosa comparando os dois modelos de governança, o modelo oriental e o modelo ocidental. Basicamente fazendo ali uma comparação no que diz respeito à passagem do coronavírus pelo mundo ocidental e a forma como o mundo ocidental tentou combater o coronavírus. Ele vai chamar o modelo oriental de soberania digital, e ali ele cita o ferramental que foi utilizado em Pequim na tentativa de controlar o avanço do coronavírus, a instalação de câmeras com inteligência artificial, a imposição de monitoramento 24 horas por parte do Estado, e uma série de outras técnicas ali que invadiram, de fato, a privacidade de todos os indivíduos. Isso resultou, em alguma medida, num solucionamento muito eficaz, numa resposta muito eficaz à contenção do vírus. Quando ele vai olhar aqui para o modelo ocidental, que se utilizou basicamente de soberania territorial, limitando o direito de ir e vir, ele vai fazer ali um exercício de futurologia para dizer que talvez o modelo de soberania territorial tenha sido ultrapassado e que agora, portanto, o modelo de soberania territorial ele é antiquado. E que talvez o modelo chinês, o modelo oriental, sirva aí, em alguma medida, como um novo paradigma, como um novo exemplo. Neste modelo, uma das principais características é
é a abdicação total da privacidade dos indivíduos. O que a bioética teria a nos dizer neste momento, professor, sobre essa transição, sobre a passagem desse vírus e sobre o papel do direito frente à resolução de problemas dessa natureza? Tá. O Foucault, realmente, se ele tivesse vivo, ele poderia fornecer muitos subsídios para que a gente pudesse entender melhor esta pandemia. Na realidade, nem os grandes cientistas estão conseguindo controlar este vírus. Na realidade, nós não estávamos preparados para enfrentar nenhuma epidemia, quanto mais uma pandemia. Na realidade, o nosso pensar bioético, ele é atrelado, conjugado com a ciência. A bioética ela não vê absolutamente nada mais do que a ciência para poder oferecer os subsídios necessários para contornar uma determinada situação. No pensamento bioético, o que prevalece é a definição da ciência. A Organização Mundial da Saúde representa hoje no mundo a evolução científica na área da saúde. E ela tem como base, como sustentação, exclusivamente experimentos que sejam dotados de credibilidade científica. Ela não aceita nenhuma outra margem de solução a não ser o pensamento científico. Então, no instante em que a bioética ela se ajusta com o pensamento científico, nós encontramos atritos de várias áreas. Pensamentos políticos divergentes, o Oriente e o Ocidente, modos também de tratar esta pandemia totalmente diferentes, e isto causa uma insegurança interna. Vocês vão ver o seguinte, que na primeira onda do coronavírus, a Europa ela foi afetada, mas não foi afetada com muita angústia. Pelo contrário, ela saiu até rapidamente dessa primeira onda. O Brasil também, o Brasil foi atingido, mas de uma forma mais leve. A segunda onda, praticamente, foi um tsunami, invadiu o mundo inteiro e continua invadindo. Veja o caso da Índia hoje. E nós não temos, nós humanos somos pequenos e não temos outros recursos a não ser buscar uma proteção que seja proveniente de algum órgão de credibilidade. Então, nós confiamos hoje, em razão dos convênios feitos pelo país, nós confiamos na Organização Mundial da Saúde. E nela, nós lançamos aí toda a nossa esperança. E a Organização Mundial da Saúde, ela é ferrenha em defender exclusivamente o pensamento científico. A ciência, acima de tudo. Pode até ser que ela esteja endossando um pensamento da ciência que não seja o melhor. Mas, para o momento, é o mais adequado. Tanto é que as demais nações seguiram, principalmente a Europa, essas nações, e o Brasil também, seguiram com o pensamento norteado pela OMS. Distanciamento, uso de máscara, álcool gel, evitar aglomeração de pessoas, isso está no mundo inteiro. E a solução única se chama vacina. E essa vacina, hoje, infelizmente, nós temos pouco acesso, porque se o Brasil
já tivesse há muito tempo vacinando, o Brasil estava diante de uma outra realidade. Mas eu não culpo também só o Brasil, porque existe aí uma dificuldade política do exterior em se conseguir vacinas. Não tem outro remédio, não tem outro medicamento. E quanto maior for a camada da população a ser vacinada, nós vamos ter menor índice de infecção. E nós temos aquilo que até nós conversamos antes da nossa palestra, nós temos hoje uma situação que vai se tornar uma realidade aqui no país. Nós vamos ter o grupo dos vacinados e dos não vacinados. Os não vacinados porque não querem vacinar. E a nossa legislação determina a obrigatoriedade da vacina? Não. A não ser para crianças e adolescentes. Por quê? Vulnerabilidade. Crianças e adolescentes. E também pessoas incapazes. Nesses casos, sim, existe a obrigatoriedade. É só vocês verem lá no artigo 14 do ECA e no 226 da Constituição Federal. Então, nesta situação, aquele que não é adepto à vacina, ele não pode ser obrigado a se vacinar. E aqui vocês, principalmente os estudantes que são mais fuçados na internet, se vocês entrarem lá no Conect SUS, vocês vão ver o seguinte, que se você colocar o CPF da pessoa que já foi vacinada, sai todo o histórico de vacinação. O que as pessoas estão fazendo? Estão criando uma identidade vacinal, né, plastificando ou guardando no seu celular. Isso se chama identidade vacinal. Por quê? Logo mais, nós teremos aqui no Brasil a seguinte situação. Só pode assistir o jogo aí do MAC quem tiver a comprovação da vacina. Aí eu estou lá na fila atrás, eu não tomei vacina. Eu falo, escuta, mas eu não sou obrigado a tomar. Mas aí ele vai te responder, mas para entrar você é obrigado. Aí você quer ir numa balada, a balada vai exigir. Ah, mas eu não quero vacinar, eu sou contra a vacina, porque a vacina me faz mal. Eu não quero saber, mas para você entrar aqui, você tem que ser vacinado. Então nós vamos ter dois grupos, dos vacinados e não vacinados. E aí nós vamos ter que fazer uma legislação, obrigando as pessoas a se vacinarem, que nós não temos. E veja, é justo, e aí entra o pensamento bioético, exclusivamente bioético. É justo uma pessoa, na sua individualidade, diminuir-se, sujeitar-se a determinadas condições em favor do grupo maior? Ou o grupo maior tem que se subordinar ao interesse do grupo menor? A bioética ela responde com toda facilidade. Você tem que analisar a situação pelo seu prisma de benefícios. Onde que vai ter mais benefícios? Naquele grupo lá. Então, é aquele grupo que tem que prevalecer. Na próxima aula, nós falamos dos princípios da bioética. Hoje não deu para a gente falar. Mas a bioética ela vai ter exatamente esse pensamento. Nós vamos atrás de benefício. Onde tiver maior número de benefício, é onde a bioética vai estar. Seria mais ou menos isso. Muito bom, professor. Opa, eu que agradeço a sua pergunta. Pessoal, professor, agradeço pela oportunidade de ouvi-lo, agradeço a presença de todos os alunos, a audiência de todos os alunos. Acho que à noite nós teremos a oportunidade de nos reencontrarmos. Mas, de todo modo, fica aqui a dica de leitura do professor. Ele tem um texto recente, ele é colunista do Migalhas, como eu já disse, e tem um texto dele recente, Vacinados e Não Vacinados, que trata exatamente deste tema, não é verdade, professor? Exato. Então, eu ia aproveitar até a dica para falar. Eu tenho 2 páginas. Uma no Jus Brasil, vocês podem entrar, quem tiver Jus Brasil, pode entrar lá e acessa o meu nome. Eudes Quintino, vocês saem na minha página. Os alunos gostam muito, vocês vão ver que tem mais ou menos um número altíssimo de acesso diário.
Agora já nem tanto, porque não tem aula presencial, está tudo à distância, mas eu tinha uma média diária de mais de 1.000 acessos. Nossa. Alunos do direito e da medicina, e da área de saúde em geral. Ali tem praticamente uns 700 artigos. Legal. Então, eu recebo muitos pedidos de alunos, né, dizendo que vai fazer o tema do TCC a respeito disso, a respeito daquilo, são temas que eu escrevi. E são temas atuais, temas modernos. Os concurseiros adoram essa página. Os concurseiros são doidos. Por quê? Porque estou abordando o tema atual. Esse que eu falei agora da vacina vai acontecer aqui no Brasil. Dentro de quê? 40 dias, 50 dias. E ali eu coloco toda a sustentação legal, a sustentação científica, o pensamento do Supremo Tribunal Federal, tudo mastigadinho para o aluno. Perfeito. Sem falar daqueles alunos que fazem o concurso e falam para mim, professor, no meu concurso caiu um tema que o senhor tinha abordado. E recentemente eu recebi até uma correspondência de um rapaz que eu nem conheço, ele era do Sul, falou, olha, professor, eu não sou bom em penal. E tinha um tema lá de direito penal seu que eu achei interessante, chama Tentativa da Tentativa. E eu li. E no dia seguinte fui fazer minha prova na magistratura. E o tema de dissertação era a Tentativa da Tentativa. E eu passei. Então, eu falei, eu queria dividir com o senhor. Eu falei, nossa, o mérito foi todo seu, né? Então, eu aconselho vocês, pode entrar e colocar como seguidor, fica até mais fácil. Eu vou publicando, vocês vão assistir, vocês vão lendo. Quem não tem o Jus Brasil, aí tem o Migalhas. O Migalhas também é um outro jornal, é excelente. É hoje considerado o melhor. É um prazer recebê-los. Perfeito. Professor, gratidão pela oportunidade, pelos ensinamentos. Nós teremos mais 3 encontros ainda e acredito que nós teremos outras oportunidades aí para abordarmos outros temas e agora a gente vai deixar o senhor almoçar com tranquilidade. Tá bom. Eu que agradeço, viu? Eu agradeço aí obrigado. A recepção, principalmente meu amigo Luiz Carlos, né? Professor Teófilo, você, professor Danilo, a nossa pró-reitora, todos vocês e principalmente os alunos que se dispuseram a ficar me assistindo, me ouvindo, né? E espero ter colaborado de qualquer forma para o engrandecimento da instituição de vocês, que já é uma instituição que goza de muita credibilidade, que tem o melhor nome possível, e que os alunos também possam se interessar por essa nova ciência, que é a área da bioética. Perfeito. Muito obrigado, professor. Um abraço em todos e retornem à noite para que nós tenhamos a oportunidade de ouvir o professor por mais uma vez. Gente, muito obrigado. Obrigado, professor. Obrigado aos colaboradores que nos atenderam aqui na faculdade, professor, e ajudaram aqui a plataforma de modo que... Exatamente. Eu esqueci de mencionar, mas merecido. Sempre muito eficazes aqui no tratamento e no carinho dispensado a todos nós. Pessoal, muito obrigado. Até a noite. Um abraço, professor. Até então. Outro para você, muito obrigado, viu? Obrigado, senhor. Tudo Sucesso para vocês. para todos nós. Um abraço.